Infelizmente, Anisha foi usada em experimentos em sua vida passada, e ela ouviu notícias sobre o governante dos Verdes procurando por sua filha desaparecida. Mas a verdade é que ele estava procurando por uma substituta. Como ela sabia disso, o Duque Aubrey a escolheu como substituta em sua segunda vida. Ele perdeu a filha antes que ela completasse 1 ano, mas narcisista como é, ele acredita que ela deve ser como ele, um gênio. Dito isso, ele entrega para nossa Gracinha uma folha de prova em branco e declara que, se ela passar no teste dele, ela poderá viver como sua filha pelos próximos 5 anos, e depois disso, ele financiará seus estudos no exterior. Para a primeira pergunta, ele quer saber a idade dela, mas parece que a pequena não tem muita certeza, então ela diz 10. O Duque diz na lata que a filha dele tem 11. Então é melhor ela não se esquecer disso. E adivinha o que esse cara pergunta em seguida? Uma questão de matemática, tipo aquele clássico se você tem 5 maçãs e ela come 2, só que dando uma apimentada com uma faca, alguns assassinos e um pouquinho de matança para deixar tudo mais macabro. Surpreendentemente, Anisha sabe a resposta, então ela começa a rabiscar no papel. Mas antes de mergulharmos na história, deixem-me contar sobre a vida passada traumática da nossa garota. O corpo dela era coberto por runas, já que ela foi a única sobrevivente do experimento de um cientista louco. Como resultado, suas memórias de infância foram desaparecendo aos poucos, mas ela enfrentou bravamente os experimentos horríveis. Até completar 24 anos, acreditando que o cientista era seu pai. No entanto, ela finalmente percebeu que seu único propósito era servir como um receptáculo para a alma da falecida esposa do cientista. Ela morreu na mesa do laboratório, cheia de raiva e dor, mas, quando abriu os olhos, ela retornou como uma linda garotinha de cabelo verde. Ela voltou no tempo, para a época em que entrou no orfanato pela primeira vez, trazendo consigo o conhecimento de aproximadamente 10 anos de eventos futuros importantes que leu nos jornais, que o cientista maluco costumava comprar. Por causa disso, ela reconhece o homem de longos cabelos verdes e tranças na sua frente como o Duque Chocol Aubrey, o segundo homem mais poderoso da família imperial. Ele supervisiona metade do comércio do império, e apesar de ser o mais novo de 3 irmãos, ele acabou se tornando o chefe da família. Estranhamente, Anisha também sabe que esse homem rabugento é um doce com a esposa, e leal ao governante do Azul, o que a confunde. Enfim, o Duque revisa a prova dela, e vendo como ela se saiu bem, proclama que irá adotá-la. Anisha regrediu a apenas 3 meses depois de morrer como uma cobaia de laboratório, o que deixou seu corpo tão frágil que até uma pequena quantidade de ar lhe causava dor. Ver suas mãozinhas e seu lindo cabelo a deixa muito feliz. Mas a vida não está lhe dando trégua. Quando ela nota as runas do experimento em seu pulso. Estas são as escrituras irremovíveis e antigas que a mataram no passado, fazendo-a desmoronar. No entanto, ela sabe que esta é sua chance de se vingar, então se ela morrer, que seja. Mas ela jura arruinar a vida do cientista louco também. Ela se dá um tapinha para acordar e se concentra em tirar boas notas para conseguir um patrocinador no orfanato. Tudo faz parte de seu plano mestre de vingança. Ou então, ela realmente faz isso. Sim, eu cozinho, sim, eu faço a limpeza, e sinceramente, isso choca a todos. Enquanto ela anda pelo corredor, um garoto chamado Peter esbarra nela de propósito como um típico valentão entediado. Ele chama nossa bebê adorável de suja e ralé, mas ela sabe que ele também é um órfão patrocinado por um conde. Ela lhe dá um sorriso malicioso, aconselhando-o a tomar cuidado, já que o conde pode matá-lo facilmente, o que deixa Peter furioso e o faz ameaçar dar um soco nela. Ela é fofa e assustadora. Anisha apenas sorri e faz aquela cara de Molimê Hermírio. Pode vir, sabendo que o diretor e um nobre estão a caminho. Enquanto o diretor repreende Peter, ela lança um sorriso encantador, esperando que o nobre de manto a patrocine, mas, para sua surpresa, o homem veio para adotá-la. E foi assim que ela conheceu o Duque pela primeira vez. De volta ao presente, Anisha está agora na carruagem com o Duque, o que a intriga, porque ela está saindo do orfanato sem o treinamento usual de 1 mês antes da adoção. Enfim, com base no que ela se lembra de sua vida anterior, o Duque morrerá.
e todo o seu ducado será aniquilado. Então, de certa forma, os dois estão a caminho do além. Queridos deuses dos romances, eu rezo por fofura e nada de sofrimento. Amém. A esposa do duque morrerá, deixando-o tão triste que, em um torneio de caça, realizado pela família imperial, seu poder se tornará incontrolável, quase assassinando um membro da realeza. No final, o duque Alfiargo, o governante do Azul, matou o duque Albrei, e o poder do Verde foi considerado maligno. Assim, eles destruíram completamente a Casa Aubrey. Depois disso, a história continua, com o aparecimento da protagonista feminina com o poder do Verde. Anisha fica confusa com seus próprios pensamentos porque não tem certeza do porquê falou de uma protagonista feminina quando ela não está em um romance. Então ela conclui que devem ser os efeitos colaterais do experimento. Espere, esta é a sua terceira vida. Ela foi para um Isekai, mas esqueceu. E agora ela regrediu, interessante. O Duque informa a Anisha que ela agora é Annette Aubrey e que deve chamá-lo de pai, e sua esposa de mãe quando voltarem para casa. Quando o Duque claramente a incentiva a agir com dedicação como sua filha, Anisha fica interessada e pergunta se não seria mais fácil para ele se ele pudesse simplesmente encontrar sua filha. No entanto, parece que ele a encontrou, mas ela já havia morrido, e ele não consegue contar para sua esposa. Ele então a lembra que ela tem um irmão mais velho que sabe que ela é uma farsa e que se ela precisar de ajuda pode simplesmente pedir a ele. Assim que chegam à grande mansão Aubrey, ela é recebida pela bela e emotiva duquesa Rosana. Anisha consegue sentir a preocupação do duque de que ela possa cometer um erro, então como uma órfã encontrando seus pais, ela sabe exatamente como reagir. Se esconder atrás do duque, chorar ou se inclinar a cabeça e perguntar se ela é sua mãe. Anisha tem os olhos cinzentos da duquesa e o cabelo verde do duque, então talvez ela seja filha deles. Senhor, podemos por favor fazer um teste de DNA? Enfim, Anisha sabe que acertou em cheio. Quando a duquesa começa a tremer enquanto se apresenta e pede desculpas por terem demorado tanto para encontrá-la. Anisha então corre para abraçar sua mãe. E mesmo que tudo isso seja uma atuação, ela não pode deixar de se sentir acolhida em seu abraço. O duque sugere que as duas descansem, observando que a filha pode estar se sentindo sobrecarregada. A duquesa concorda rapidamente e decide descansar também, considerando que sua própria saúde também não é das melhores. Depois disso, o duque fica preocupado com o fato de Anisha ter chorado de verdade, levando-o a cruzar os braços e declarar que tudo faz parte de sua atuação. Doce, inocente e genial, o que realmente o surpreende. Ele então avisa aos servos que sua filha chegou, para que cuidem muito bem dela, garantindo que ela não tivesse um arranhão sequer. Fico tão aliviada em saber disso. Ele pretende dar a ela uma vida de sonhos, mesmo que ela não seja real. Marie e Gold se apresentam e dão as boas-vindas a ela de volta à mansão. Então ela acha que tudo vai ficar bem, mas, ops, agora ela está aos berros. E se recusa a deixar que suas criadas a ajudem no banho, porque ela tem medo de que, se tirar a roupa, elas notem o padrão amaldiçoado. Por isso, ela finge ser uma menina doce e diz a elas que fica envergonhada, o que as convence a apenas preparar a água do banho enquanto ela relaxa na banheira. Ela percebe que precisa encontrar uma solução para esconder completamente as marcas. De repente, ela se lembra do slime camaleão, inventado por um cientista excêntrico. Quando aplicado na pele, ele se adapta para combinar com o seu tom de pele natural, assim como um camaleão. No entanto, ele só ficará pronto em alguns anos. Ela não pode esperar tanto tempo, então planeja encontrar o cientista para acelerar o desenvolvimento do produto. Durante o jantar, a duquesa Rosana carinhosamente chama Anisha de Annette e pergunta se ela está gostando da comida. Anisha sorri e diz que a comida está uma delícia, o que anima a duquesa, que logo oferece as sobremesas. Como tudo está delicioso, Anisha come alegremente. Até que a duquesa chama sua atenção e pede para ela chamar de mãe. A duquesa lamenta o tempo que elas perderam, mas ela ainda gosta de ouvir Anisha a chamando assim. Anisha então rapidamente a chama de mãe. Isso enche os olhos da duquesa de lágrimas, e ela tenta expressar o que sente, mas começa a ofegar e a tossir sangue. É melhor não matarem a mamãe.
Depois de observar tudo, Anisha percebe que a duquesa está em um estado pior do que ela imaginava, o que a faz pensar em ajudar. Ela então pede para Marie preparar água quente, açúcar e pó de rioa. Anisha explica que Marie deve torrar levemente algumas folhas de rioa em uma panela antes de moê-las até virar pó. Embora a raioa seja uma erva daninha comum encontrada em todos os lugares, preparar o remédio completo exige muito cuidado. No entanto, ele tem um efeito calmante. Dentro do quarto, o duque está preocupado com sua esposa, enquanto a duquesa está mais preocupada por ter assustado a filha mais cedo. Não há com o que se preocupar, senhora, pois a pequena fofura aparece, sorrindo e dizendo animadamente que trouxe um remédio para ela. No entanto, quando o duque percebe que a caneca que ela está segurando parece suspeita, ele grita com ela, enquanto Anisha apenas sorri, dizendo para ele não se preocupar e afirmando que ela também é um gênio. Assim como ele. Sério, não se grita com uma criança. Claro, a mãe aceita o remédio com alegria, já que é a primeira vez que está recebendo algo de sua filha, e ela bebe um gole, feliz da vida. Quando Anisha fecha a porta atrás de si, seu coração dispara. O grito anterior do duque a faz lembrar de quando era cobaia em experimentos. Ela está perdida em pensamentos quando suas criadas a chamam. Ela rapidamente volta a atuar, dando uma piscadela brincalhona para elas, e explica que só ficou chocada por levar uma bronca de um adulto pela primeira vez, tudo isso enquanto esconde sua ansiedade. Quer dizer, a bebida parecia estranha, e, se uma criança me desse aquilo, eu pensaria que era água de privada. Então vou perdoar o duque só desta vez. Enquanto isso, o duque percebe que a tosse de Rosanna parou, ela respira com mais facilidade e não sente mais frio, o que surpreende os dois. Ele então se pergunta se a bebida realmente funciona, ou se é apenas coincidência. O duque se sente culpado por colocar tanto sua esposa quanto Anisha na situação que ele criou para elas. Ele culpa tudo o que aconteceu 10 anos atrás, quando houve um movimento anti-nobreza por causa do antigo imperador ditador, que gostava de prazer e guerra. Ele forçou cidadãos comuns a se alistarem no exército e aumentou os impostos com o único propósito de aumentar sua própria riqueza, levando a nobreza a aumentar os impostos de seus servos. Devido ao conflito contínuo e ao aumento dos impostos, o povo já não se sentia mais intimidado pelos nobres, o que fez com que alguns nobres tomassem medidas drásticas como recorrer à violência para impor o medo. Isso desencadeou uma rebelião generalizada, e as pessoas comuns decidiram usar o sequestro de crianças como vingança para que as elites também sentissem a dor de perder um filho. Com o tempo, o número de crianças nobres desaparecidas aumentou, e a Casa Aubrey foi uma das vítimas. Durante a crise, um marquês que descobriu que seu único filho havia morrido, organizou uma rebelião, e a nobreza colocou o jovem príncipe, que mal era um adolescente, no trono. Com a queda do tirano, umas das crianças desaparecidas voltaram, mas a filha do Duque Aubrey e o filho do Duque Argus não muito tempo depois, a Casa Argus encontrou seu filho perdido, então Rosanna recuperou a esperança de que sua filha ainda estivesse viva. Mas o Duque Aubrey não teve coragem de informá-la que o corpo queimado de sua filha, junto com o colar que eles lhe deram, já havia sido encontrado. Para ver sua esposa sorrir novamente, ele escolheu esconder a verdade. Então, quando encontrou uma criança de cabelo verde, com a idade aproximada de sua filha, ele agarrou a oportunidade. Ele quase acreditou que Anisha era sua filha, mas reprimiu esse pensamento já que os olhos de sua filha são roxos, assim como os dele. E a menos que tivessem feito experimentos com ela, seus olhos não mudariam. Senhor, eu sei que isso parece loucura, mas ela foi... Meu Deus, essa última frase prova que ela é a filha verdadeira. Enfim, o duque fica surpreso ao saber por Marie, que foi Anisha quem criou o remédio, e quando Marie acrescenta que a garotinha parecia assustada depois de levar uma bronca mais cedo, ele se sente péssimo. Ele admite que é irritante, mas também se pergunta o que as crianças de hoje em dia preferem. E tcharam, ele enche a Anisha de doces no meio da noite. Com as sobrancelhas franzidas, ele pergunta como ela está se sentindo, o que a leva a suspeitar que ele é um zondre, tentando se desculpar com ela. Com isso, ela expressa sua gratidão, com os olhos brilhando e um sorriso. Ele congela de repente, então,
Ela tenta testar sua teoria, elogiando-o ainda mais, e o Duque cora, parecendo muito orgulhoso de si mesmo. Eu já sei que o relacionamento deles vai ser muito divertido. No dia seguinte, Anisha percebe que sua situação atual torna difícil contatar o cientista excêntrico. Então ela decide informar o Duque sobre uma proposta de negócio para ganhar dinheiro. Que negócio? Ela planeja pegar a futura criação do cientista maluco. Cada pedra mágica tem apenas um atributo. Então, se for infundida com a energia do fogo, ela se tornará uma pedra mágica de fogo. Vocês entenderam a ideia. No entanto, ninguém sabe que, com um pouco de manipulação, você pode fundir duas pedras mágicas diferentes para criar uma pedra mágica de fusão, que é o que ela pretende contar ao Duque. Enquanto ela caminha para o escritório do Duque, duas criadas decidem passar a perna nela para derrubá-la no chão. Elas dão uma risadinha, pensando que, para uma criança que cresceu em um orfanato, ela deveria aprender a andar de cabeça erguida. Mas depois de tudo que Anisha passou, esse bullying nem a abala. De repente, ela pergunta se está fedendo, e a criada responde que sim. Ela diz que vai contar ao pai dela exatamente isso, junto com a parte sobre quererem deixar a casa Aubrey, já que não querem servir uma órfã como ela. Então, ela lança uma voz fria e um olhar maligno, perguntando se elas a veem como uma trouxa. Adoro quando ela tira a máscara. Arrasa, garota. As criadas ficam irritadas, dizendo que ela pode ser uma farsa. Mas Anisha não vai perder seu tempo discutindo. Ela só vai dizer ao Duque que elas estão questionando as ações dele, o que as faz pedir desculpas de forma meio sem graça. Não, tem um jeito certo de pedir desculpas. Então, com seu rostinho fofo, ela diz algo como: eu deveria continuar olhando para cima para vocês. Isso deixa as criadas super bravas porque significa que elas têm que se ajoelhar para ela, como deveriam. Enquanto elas se ajoelham, nossa garota atrevida vai embora, dizendo que ainda vai contar isso ao pai dela, porque quem disse que ela as perdoou? Tão pequena e já tão malvada, amo ela. A verdade é que ela está apenas assustando-as. Mas ela não vai contar ao Duque, porque ele pode vê-la como uma encrenqueira. Ela vai até a cozinha e encontra o subchefe, o que a leva a fazer um acordo com ele. Ele a deixa usar a cozinha em troca de ela contar a ele o segredo para fazer carne barata ter gosto de prato Michelin. Esse segredo vem de um bárbaro que visitará o Império em 3 anos. Mas, essa é uma das vantagens de ser uma dama que voltou no tempo, e ela planeja usar isso para ganhar pontos com o Duque. Anisha chega ao escritório do Duque, toda sorridente com os lanches que preparou, levando o Duque a suspeitar que ela está lá para contar o que aconteceu mais cedo. A verdade é que ele testemunhou as criadas maltratando Anisha e estava pronto para intervir, mas ficou impressionado com a forma como ela lidou com a situação. Olha só esse Duque, rindo baixinho e esperando ela abrir o bico, para que ele possa punir as criadas. Enfim, ele prova um ensopado de carne e fica chocado com o quão saboroso está. Depois disso, ele come a sobremesa com chá e Anisha aproveita a chance para pedir algo que o Duque acredita ser sobre as criadas. Eles dizem: vou demiti-las e encontrei algo que pode se tornar um negócio ao mesmo tempo, o que confunde os dois, mas o Duque permite que ela continue falando. Ela o informa sobre a combinação de pedras mágicas como uma ideia de negócio, e como homem de negócios, ele resolve ouvir mais sobre isso. Após toda a explicação, o Duque fica impressionado com o quão inteligente ela é, para a idade dela, e ele sabe que, se a teoria dela estiver correta, este negócio sem dúvida terá sucesso. Ele termina a comida que ela preparou, e, corado, diz que estava mais ou menos, mas a verdade é que estava incrível. Anisha então diz, timidamente, que tem mais um pedido, que o Duque assume ser sobre as criadas, o que o faz sorrir maldosamente em pensamento, ou enquanto imagina como punir as valentonas. Para sua incredulidade, Anisha só quer dizer que deseja 20% dos lucros do negócio, o que envergonha o Duque e o faz dizer que discutirão isso mais tarde. Ele é um fofo. O Duque acredita que sua filha é simplesmente tímida demais para expressar seus pensamentos. No entanto, assim que Anisha está prestes a sair, ele rapidamente pergunta se ela tem mais alguma coisa a dizer,
deixando-a confusa. Ela imagina que é sobre um incidente, então se curva e pede desculpas por servir uma bebida à duquesa sem permissão, o que faz o duque fazer outra cara de meme, haha. Mande logo as criadas embora a rhodiola fosse apenas uma erva. Anisha esclarece que a bebida pode aliviar alguns sintomas, como os que a duquesa sente. Ela também avisa que o chá de rhodiola não deve ser consumido com frequência, pois perde a eficácia se o corpo desenvolver tolerância. Portanto, é melhor guardá-lo para os momentos em que a dor está mais forte. Anisha então se lembra que Rosanna Aubrey deve falecer em 5 anos, e 2 anos depois, Chico Aubrey também terá partido. Enquanto isso, Anisha pensa que talvez ela mesma só tenha 6 ou 7 anos de vida restantes, no máximo. Nossa, todo mundo está morrendo nesta história. Depois disso, ela decide ir embora sem sequer mencionar as criadas, o que deixa o duque sem palavras. Enquanto caminha pelo corredor, ela encontra o herdeiro de 13 anos da casa Aubrey, que também é o segundo protagonista masculino, e que mais tarde se tornaria um cavaleiro errante que conhece a protagonista feminina. Anisha fica sem fôlego, achando estranho que fragmentos de informação tão incomuns continuem surgindo em sua mente. Ela afasta esses pensamentos e abre um sorriso, dizendo olá para o jovem à sua frente. No entanto, Enos friamente a chama de substituta e zomba dela, dizendo que continua com uma aparência simples mesmo toda arrumada. Ela apenas sorri para ele e diz que, se ele já terminou de julgá-la, ela está de saída, porque não tem tempo para brincar com ele. Que ousada! Anisha encara Enos com confiança, sabendo que o duque realmente ama a duquesa. E, por causa dela, ele não se atreverá a expulsá-la, o que significa que o bullying de Enos não é uma ameaça para ela. Então, ela diz na cara dele que não sente a necessidade de impressioná-lo, o que faz Enos enfatizar o quão importante é estar do lado dele. Anisha percebe rapidamente que esse comportamento vem de sua posição como herdeiro legítimo e filho legítimo da casa Aubrey. Isso faz nossa diva suspirar e cruzar os braços, enquanto declara que não tem a menor intenção de se curvar para ele, antes de lembrá-lo que, se ela desaparecer, a duquesa ficará tão chocada que entrará em colapso. Anisha tem apenas 2 objetivos em mente: conseguir sua vingança e sua liberdade, para que possa viver sem arrependimentos até a hora de sua morte. No entanto, para sua surpresa, Enos a olha com raiva e a agarra rapidamente, fazendo-a perceber que este garoto ama sua mãe. Então ela cometeu um erro ao mencionar a duquesa, entrando em colapso. Por sorte, a duquesa a chama pelo nome e, ao vê-los naquela posição, fica curiosa sobre o que está acontecendo. Nossa garota abre um sorriso radiante, corre até a duquesa chamando-a de mamãe e a abraça carinhosamente. A duquesa então convida Enos para se juntar a eles, e ele prontamente obedece. Ah, olhe para eles. A genética da mãe nem se esforçou. Não seria fofo se o Enos tivesse cabelo rosa. Anisha fica surpresa ao ver o arrogante Enos, gostando do momento do abraço. Então, quando a mãe deles pede para ele explicar por que ele estava segurando Anisha daquele jeito, ela decide ajudá-lo. Então, Anisha sorri e diz à duquesa que estava apenas cumprimentando seu irmão, enquanto Enos notou um pouco de poeira no cabelo dela. E tenta ignorar isso depois. A duquesa deixa Enos e Anisha para ver o duque, lembrando Enos de cuidar de sua irmã. Enquanto os dois a observam partir, no entanto, assim que a duquesa some de vista, os sorrisos nos rostos das 2 crianças desaparecem imediatamente. Fingir ser legal na frente da mãe é tão típico de irmãos. Anisha se vira rapidamente, fazendo Enos perguntar para onde ela está indo. Anisha responde que está indo para o seu quarto, mas Enos, com um toque de tristeza, pergunta se ela realmente acredita que agir dessa forma os tornará uma família. Inicialmente, Anisha fica confusa com as palavras de Enos, mas ela logo percebe que ele está preocupado que ela possa ameaçar sua posição e está tentando proteger seu status. Não, eu acho que ele quer tentar ser uma família com você. Anisha lhe dá um não firme e sorri ao dizer que ela não tem a menor intenção de se tornar uma família com ele. Dando um passo à frente, ela o assegura que, mesmo que ele implore, ela nunca fará parte de sua família, então ele não precisa se preocupar.
Na verdade, Anisha acha que a ideia de ter uma família parece irreal, especialmente porque ela prevê que viverá apenas mais 6 a 7 anos. Em vez disso, ela planeja usar a família Aubrey para realizar sua vingança. Portanto, ela o aconselha a agir de forma apropriada na frente da mãe dele, e não ser estranho, assim como ele fez antes, deixando-o atordoado. Naquela noite, durante o jantar, o Duque ouviu falar que Enos ficou agarrado à sua mãe mais cedo, apesar de saber sobre a doença dela, o que faz o garotinho pedir desculpas rapidamente por suas ações. Enquanto Anisha os escuta, ela não consegue deixar de pensar que é por isso que Enos crescerá, sem se sentir amado, embora ela saiba que o Duque ama seu filho, especialmente quando ele perde o controle. De repente, uma imagem de um palácio desmoronando aparece em sua mente, como se ela soubesse o que vai acontecer, fazendo-a parar e ficar chocada. Mas seus pensamentos são interrompidos quando o Duque a chama pelo nome. Ela afirma instantaneamente que já está satisfeita, o que faz o Duque se perguntar se ela come assim no orfanato, levando-a a explicar que sim, para que seu corpo não fique pesado, já que ela tem que assistir às aulas e trabalhar no orfanato. Os meninos se assustam, e quando o Duque diz que ela começará a ter aulas na próxima semana, ela simplesmente acena que sim, deixando-o se perguntando por que ela nunca faz perguntas. Ele acha estranho que ela nem pergunte qual será a aula ou quem será seu professor, mas ele acaba se encolhendo com a resposta direta dela de que nada mudará mesmo que ela pergunte. Então, para que o trabalho? Essa é uma criança traumatizada, com certeza. Ela está se recusando a criar laços. Anisha então pergunta se pode ir passear, mas ela rapidamente retira o que disse, fazendo o Duque responder que não tem problema com o pedido dela, embora esteja ocupado hoje, e sugere talvez amanhã. Ela fica confusa. Então o Duque, mal-humorado, repete o que disse, e desta vez ela percebe o que ele quer dela. Olha os lábios dela tremendo, mas lá vai ela. Ela usa seu rostinho fofo para pedir que ele a leve para a capital. E de fato é exatamente isso que o Duque quer, já que olhe para ele, corando e aceitando o pedido dela. Anisha olha para trás e vê seu maninho fazendo o bico e claramente com ciúmes dela. Ele parece adorável aqui, no entanto. Depois da refeição, Enos continua a segui-la, expressando sua frustração que o pai dele nunca o levou para a capital, o que está começando a irritar Anisha, ou ela decide esclarecer um mal-entendido. A Enos é um bebezão que precisa de um pouco de amor. Ela sabe que o Duque ama o Enos, do jeito dele, e pretende provar isso a ele. Ela insiste para que ele a encontre no lago depois do café da manhã, depois de amanhã, para que ela possa mostrar que ele não tem motivo para ter ciúmes dela. Agora que está em seu quarto, ela pretende entender toda essa história de protagonista masculino e feminino. Como não consegue tirar isso da cabeça, ela tem uma ideia sobre o futuro do Duque Chacal pelo jornal que leu mais cedo, mas ele não foca em suas lutas ou em suas dificuldades de confiar nos outros. Assim como antes, ela fica confusa sobre o porquê de sentir tanta certeza de que o Duque ama seu filho. Do nada, um brilhante círculo mágico emerge da tatuagem amaldiçoada em seu pulso e, antes que ela perceba, se encontra em um espaço branco e brilhante, quase como uma dimensão totalmente nova. Então, ela ouve alguém dando uma risadinha. Ela rapidamente verifica de onde vem o som e se surpreende ao ver uma criança totalmente preta. Ele se apresenta alegremente como o administrador e a informa que ela está na biblioteca de registros, um lugar especial que só ele e ela podem acessar. Atrás de Anisha, há uma grande pilha de estantes de livros e, de repente, um livro preto flutua em sua direção. Curiosa, ela decide lê-lo e acaba sendo um diário, revelando que a autora perdeu dinheiro em um golpe e morreu tragicamente depois de ser atropelada por um ônibus do nada. O livro começa a virar as páginas sozinho e ela sente um arrepio, enquanto a autora do diário elogia Chacal por seu incrível ato de bravura, ao se esfaquear para salvar seu filho. A escritora também fica triste que um bom pai como Chacal tenha morrido, em comparação com sua família que está constantemente tentando tirar seu dinheiro. HMM. Tenho quase certeza de que este é o diário dela no mundo moderno. E agora sabemos que o Sr. Ônibus a execaiou.
Anisha é inteligente o suficiente para reconhecer que a autora do diário está escrevendo uma resenha da novel Green Bud, mas o que realmente a preocupa é a menção da casa Aubrey adotando sua filha perdida. Há também uma protagonista feminina e alguém chamado Kay, o que desperta seu interesse, mas ela não consegue continuar lendo porque o livro começa a lhe dar choques elétricos. O administrador diz que ela ainda não tem autorização para ler até aí e que o livro é um registro de sua vida passada. Ninguém tem permissão para ver suas vidas anteriores, mas parece que nossa garota é um caso especial, já que viveu inúmeras vidas. E embora ela tenha esquecido de tudo, sua alma retém as memórias. O garoto sombrio começa a travar, sinalizando que o tempo deles acabou, então ele se despede e nomeia Anisha como sua parceira. Quando ela acorda, já é de manhã. Mas pelo menos agora, ela sabe que está dentro de uma novel que leu em sua vida passada. Ela está muito curiosa sobre quem é Kay, e se pergunta se ela é a filha verdadeira, o protagonista da novel. Mas por enquanto, é hora de passear com o papai. O Duque menciona que ela está apresentável, o que definitivamente significa que ela está fofa hoje. Ele então a encara em silêncio, fazendo-a perceber que ele está esperando um elogio em troca. Ele é um verdadeiro papai tsundere. Ela limpa a garganta e sorri, elogiando o quão elegante ele está hoje, o que faz seu pai sorrir com um ar de superioridade, enquanto ela parece de saco cheio dele. Haha. Durante o passeio, o Duque pergunta sobre seus planos e ela sugere talvez visitar uma loja de roupas ou uma joalheria e depois comer alguma coisa. Mas a verdade é que ela só quer passear por causa do seu pedido um tanto impulsivo. Ela está se sentindo bem estressada agora que o Duque comprou todos os vestidos cor-de-rosa de uma loja e está ansioso para comprar tudo em uma joalheria. Felizmente, quando ela diz que só quer andar por aí com ele, segurando na camisa dele, o Duque concorda enquanto estão na carruagem. Anisha implora para que devolvam as roupas que ele comprou, dizendo que é um desperdício de dinheiro. Já que ela só vai morar com eles por 5 anos, ela está mesmo levando o contrato a sério, hein? Ouvir isso faz o Duque franzir um pouco a testa, então ele a informa que ela pode simplesmente levar tudo com ela e jogar fora se quiser. Ele não espera pela resposta dela e simplesmente a guia para fora da carruagem para o passeio, enquanto Anisha nota que ele está andando devagar para que possa andar ao lado dela. Nossa garotinha cora só de pensar nisso, e sua mãozinha vai para segurar a mão do seu papai, mas não consegue quando se assusta com um grito e um chiado. Um vendedor parece estar chutando uma criatura enjaulada, que ela reconhece como uma das cobaias do cientista louco, uma quimera. Ah, que gatinho mais fofo! O pobre gatinho é na verdade um protótipo das quimeras que o cientista louco criará para matar. O Duque a vê olhando para a quimera e se oferece para lhe dar qualquer coisa como um convite para irem às compras de novo, então ela recusa rapidamente. Ela pergunta se eles podem ir para casa agora, e ele concorda, feliz. Ele pega a mão dela enquanto caminham de volta para a carruagem. Então ele realmente a viu tentando segurar a mão dele mais cedo. Mesmo assim, Anisha não consegue parar de pensar na quimera abandonada. Aquilo traz de volta memórias de sua vida passada com o cientista louco. Eu queria muito que ela tivesse levado a quimera bebê para casa. No dia seguinte, Enos espera perto do lago, como planejado. E quando Anisha finalmente chega, ele diz que sente que o pai dele não o ama de verdade. Nossa pequena exibe seu sorriso doce, antes de agarrar Enos e dizer que ele precisa morrer. Ela diz a ele, com confiança, que não importa o que aconteça com eles naquele momento, ela acredita que o Duque vai chamar o nome dele primeiro e resgatá-lo. E assim, do nada, ela o puxa junto com ela, para dentro da água. O lago é fundo e congelante, mas enquanto Enos, que não sabe nadar, luta pela vida, Anisha está simplesmente calma. Essa garota está realmente indo longe demais só para provar o que é o amor, e isso é triste. Assim como ela esperava, o Duque vem para resgatar Enos, o que realmente o pega de surpresa. Também é surpreendente que seu pai saiba que ele não gosta de água, mesmo que ele nunca tenha contado isso a ninguém. Enquanto seu pai o envolve em um abraço, o garoto fica maravilhado ao ver seu pai tão preocupado com ele. Ele então volta a si e explica que ele e Annette estavam apenas brincando e caíram na água por acidente. Anisha,
que ainda está afundando, acaba de descobrir que também não sabe nadar, mas ela está feliz por ter ganhado a aposta. Ela não espera que ninguém a ajude, o que a leva a encontrar conforto na ideia de que, se ela morresse agora, não haveria mais dor ou vingança, apenas uma sensação de paz. Isso é de partir o coração. Por favor, encham essa pobre criança de amor. Ela fica muito surpresa quando abre os olhos e percebe que ainda está viva, depois de ser salva pelo Duque. Ela também acha intrigante que, depois do que ela fez, Enos está com uma expressão preocupada, em vez da sua carranca de sempre. O médico diz que Anisha deve ficar de repouso na cama por 5 dias, e tanto Marie quanto Gold estão a incentivando a aguentar firme, então tudo que ela pode fazer é suspirar. O que a preocupa ainda mais é que ela está no mesmo quarto que Enos, que se abre sobre o plano perigoso dela. Ela se desculpa e explica que o empurrou, baseada nos seus cálculos de que ele não morreria. Para surpresa dela, ele não está nem um pouco preocupado consigo mesmo. Pelo contrário, ele está preocupado com ela, e com o fato de que ela quase morreu por algo tão trivial. Enos começa a chorar, e a nossa garota, que como vocês sabem não tem nenhuma noção de afeto, fica completamente confusa. Garota, você acabou de ativar o modo irmão coruja do Enos? Ela pergunta por que ele está chorando, o que o faz enxugar as lágrimas. Ele provou que seu pai o ama de verdade, mas ele também quer que ela saiba que ele nunca viu o pai correr para a água daquele jeito para salvá-la, o que significa que ele também se importa com ela. Mas ela continua com aquela expressão vazia. Enos então se desculpa por tê-la chamado de farsa e diz que agora a aceita como sua irmãzinha, mesmo que a reação dela seja tipo não, obrigada. Então ele lança aquele sorriso orgulhoso, agindo como se ela devesse se sentir super sortuda por ter um irmão incrível como ele. Tal pai, tal filho, realmente. Hoje, Anisha não consegue parar de pensar na pobre quimera, então ela pergunta a Marie e Gold se pode sair. Para sua surpresa, as criadas permitem que ela vá, mesmo sem a permissão do Duque. Fico muito feliz que ela se lembrou da quimera. Quando elas chegam à capital, Anisha pede gentilmente que Marie e Gold a esperem do lado de fora da loja suspeita, e elas concordam. Mas que diabos, isso poderia ser perigoso para uma criança. Então o ideal seria que ela estivesse com um guarda ao entrar na loja. Ela percebe que a quimera não parece muito bem, então o dono decide baixar o preço para 5 milhões. Nossa garota, sem ter essa grana toda, pergunta se ele tem as licenças apropriadas para vender animais raros. Ela menciona que talvez precise denunciar a loja dele para as autoridades, o que faz o dono baixar o preço para 3 milhões. Anisha diz que o preço não está baixo o suficiente para ela, já que ela só tem 300 mil. Como o dono não está disposto a vender por esse valor, ela o ameaça, de brincadeira, dizendo que poderia denunciá-lo para ganhar um dinheiro de recompensa pela quimera. Graças às suas habilidades de negociação, o dono não tem outra escolha a não ser vender pelo preço dela. Então, ela vai embora triunfante dizendo que voltará em uma semana. Ele foi totalmente enrolado por uma criança. Nossa garota não tem um plano nem dinheiro agora, então ela precisa descobrir um jeito de ganhar uma grana esta semana para levar para casa o doce, gatinho. Naquela noite, Marie e Gold contam para o Duque que Anisha foi à capital para ver a quimera, o que o deixa um pouco desapontado por Anisha não ter mencionado que queria um animal de estimação. De qualquer forma, ele pede às criadas que continuem cuidando de sua filha. E, uau, acontece que essas duas concoques são na verdade cavaleiras do Vento Verde. O Vento Verde é um grupo especial dedicado à Casa Aubrey, e elas são reconhecidas por suas habilidades incríveis, que podem facilmente superar as de 20 cavaleiros. Tudo bem, não estou mais chateado por não terem colocado um guarda com ela. O Duque acha que Anisha pode tentar trazer comida para ele de novo, como um pequeno suborno, então ele chama Chatran ao seu escritório e a avisa que, se sua filha for para a cozinha de novo, eles devem preparar algo leve para ela. Isso surpreende Chatran, porque foi Anisha quem cozinhou da última vez, o que deixa o Duque chocado. Chatran, feliz, acrescenta que a razão pela qual a carne deles está mais saborosa agora é tudo graças ao método secreto de Anisha. O chefe dá uma risadinha, pensando que o Duque,
devia estar meio mal-humorado com a comida da Anisha. E de fato, o Duque não nega. E agora ele se sente péssimo por ter agido daquela forma. Ele entra no quarto de Anisha, parecendo um pouco sem graça, enquanto a lembra gentilmente que eles irão para o norte em apenas 2 dias. A Casa Aubrey e a Casa Argo compartilham um círculo de teletransporte, o que torna a viagem super simples. Ele a informa que ela também conhecerá o filho do Duque, Argo, que é 2 anos mais velho que ela. Capel Argus foi uma das crianças desafortunadas que foram vítimas de sequestro. Abandonado em uma floresta cheia de monstros, ele cresceu entre eles e assumiu seus traços bestiais. Um dia, sua mãe monstro foi morta por um grupo de assassinos, que o acolheram e o treinaram como um matador desde muito jovem. O Duque então lhe dá um colar, e os olhos dela brilham com a sua beleza. Quando ela pergunta para que serve esse papai Tsundere, tímido apenas diz que o encontrou pelo caminho. Ela gosta e, enquanto o coloca, expressa sua gratidão ao pai. Querida, por favor, não venda isso, ok? O Duque sente o rosto esquentar com o agradecimento de Anisha, mas rapidamente disfarça, enquanto explica o significado do poder do verde. Ela descobre que o império deles é formado por 4 famílias fundadoras, cada uma com poderes únicos que ajudam a manter o equilíbrio em sua nação. A Casa Aubrey tem a maravilhosa habilidade do verde, permitindo-lhes controlar plantas e curar a maioria dos ferimentos. A Casa Argo empunha o poder do azul, dando-lhes controle sobre a água. A Casa Igna, com seu poder vermelho, governa o fogo e a destruição, enquanto a Casa Dias, com seu poder negro, controla a escuridão. Agora que ela para pensar, ela se sente grata por ter sido adotada pelo rabugento e narcisista Chacal Aubrey. Se não fosse por ele, ela poderia ter voltado para o cientista maluco ou acabado como apenas mais uma comerciante qualquer. Ser grata é um bom começo. Espero que ela baixe a guarda logo. O Duque comenta sobre o ensopado que ela fez antes e diz que estava muito bom. Ele quer mencionar que adoraria comer de novo, mas fica com muita vergonha e apenas diz, boa noite. É preciso ter muita paciência para lidar com Tsunderes. Finalmente chegou o dia da visita à Casa Argo, e assim que eles aparecem, os 2 duques ficam totalmente corados. O Duque Argo vai direto abraçar Chacal, e Anisha fica totalmente chocada com isso. Que cena de BL é essa, meus lordes? Vocês não estão traindo suas esposas, né? Enfim, o Duque Argo então cumprimenta Anisha calorosamente antes de irem para a sala de jantar. Enquanto esperam por Capel, ele pede que ela comece a chamá-lo de tio Alf. Anisha se surpreende ao ouvir alguém rosnando lá fora, o que o Duque Alf percebe e decide investigar, enquanto seu pai lhe explica que é o filho dele, que está tendo problemas para aprender habilidades humanas básicas, como conversar. De repente, alguém nos pensamentos de Anisha começa a falar, afirmando que, na novel, a protagonista feminina é quem deveria ensinar tudo a Capel, e é assim que o jovem desenvolve sentimentos por ela. A voz estranha em sua cabeça explica que ela é o registro da vida dela e que existe com base em suas memórias. Mas como isso parece muito complicado, ela decide se referir a Anisha como mestra de agora em diante. Model, esse negócio de memória é bizarro, mas é um jeito único de relembrar a novel. Também estou curiosa sobre a protagonista, será que é a própria Anisha? O Duque Aif então entra no quarto, carregando seu filho indignado, e aos berros, quando ele o coloca na cadeira, o menino continua berrando. Seu pai não tem escolha a não ser impor sua autoridade, o que surpreende o filho. E por fim, o faz ficar em silêncio. No entanto, Anisha acha que esse método de disciplina é errado, então, ela se aproxima dele e, sorrindo, sugere que comam juntos em outro lugar. Ela senta no chão e come seu pão, o que chama a atenção dele e o encoraja a se juntar a ela. Ver as crianças juntas enche os olhos do Duque Argo de lágrimas. É a primeira vez que ele testemunha seu filho sorrir. Pode apostar que o Capel vai gritar de dor quando morder o frango assado pelando. Aquele que ele está segurando, foi o que aconteceu. E agora ele está fazendo birra de novo, o que leva o Duque Aleph a quase dar uma bronca nele. Mas a Anisha o impede. Ela mostra que o melhor jeito de acalmar o Capel é expressando carinho, então ela o abraça e dá tapinhas gentis em suas costas, o que funciona, que é uma maravilha. Com o Capel agora calmo,
Anisha se acomoda em sua cadeira e o garotinho a segue todo feliz. E assim, a hora do jantar se torna um momento de paz. As duas crianças estão agora na biblioteca e Anisha finge que está lendo, quando na verdade ela está procurando um jeito de remover o texto antigo que está em seu braço. Ela pode ter aceitado que vai morrer em breve, mas isso não significa que desistiu, e ela acha que seria bom viver em paz com o apoio da Casa Aubrey. Falando na Casa Aubrey, o livro de registros anuncia que a Casa Aubrey está fadada a ruir, começando com a morte da duquesa. Depois disso, o duque vai enlouquecer, e Enos vai acabar morando nas ruas, marcando a ascensão da protagonista, Shakina Aubrey. Peraí, eu tenho certeza que a Anisha é a filha verdadeira. Então quem é essa Shakina? Quer dizer, Anisha começa a se lembrar que escreveu, em seu diário, sobre a Casa Aubrey adotando sua filha perdida, a quem ela se refere como a chave, e ela até menciona o quão adorável a garota é. Anisha sente como se tivesse roubado o lugar de outra pessoa, e isso a deixa desconfortável por um instante, mas ela rapidamente deixa o sentimento de lado. Ela lembra a si mesma que eles não são uma família de verdade, então não há motivo para ficar chateada. Ela se levanta e diz a Capel que é hora de ir, e o garoto a segue rapidamente. No entanto, ele é tão forte que um leve empurrão na estante a faz tombar. Anisha tem medo de que, se Capel se machucar, ela seja expulsa, então ela o salva, mas acaba machucando a perna no processo. Depois de ouvir um estrondo, o Duque ALF corre para o local para ver como seu filho está, enquanto o Duque Chacal encara sua filha. Isso faz Anisha sorrir e tentar convencê-lo de que Capel está seguro, então não precisa se preocupar. Ela também se desculpa por ter trazido Capel junto, e começa a suar quando o Duque, irritado, a impede de continuar. Ela fica com medo de tê-lo enfurecido, mas, querida, seu pai está simplesmente preocupado com você. Olhe para ele, com essa expressão de aflição. Enquanto ele cura sua perna, ele decide levá-la para o quarto, mas ele fica irritado só de pensar que ela planeja andar com a perna machucada. Isso a faz rir sem graça e confessar que já está acostumada. Ele pergunta se dói menos quando ela se acostuma com a dor, e ela responde que sim. Mas, como um pai, ele a corrige e diz que estar familiarizada com o sofrimento não torna menos doloroso, mas sim que ela está se convencendo a se render à dor. Sua tolerância pode aumentar, mas a dor interna permanece. Depois disso ele suspira e diz que ela precisa aprender a expressar quando está com dor e quando precisa de ajuda, o que faz Anisha brincar que pode se tornar uma pirralha mimada e encrenqueira, se ele quiser. Para surpresa dela, o Duque concorda, dizendo que ela pode ser chorona, e a lembra de que, se quiser qualquer coisa, deve falar agora, especificamente sobre comprar a Quimera bebê. Isso é tão fofo. No corredor, Anisha pede que ele a coloque no chão, já que ele já a curou, mas o Duque suspira e diz que sua habilidade de cura é limitada, então ele deve continuar a segurá-la. No entanto, o livro de registros entrega o segredo do papai, revelando que o poder do Duque Aubrey é uma cura para tudo, e pode até salvar uma pessoa da morte por ferimentos, com exceção de doenças naturais. Anisha fica toda quentinha por dentro, porque isso significa que o Duque está simplesmente carregando-a, porque está preocupado com ela, o que faz um sorriso aparecer em seu rosto, enquanto chama de mentiroso. Estamos quase lá, pessoal, um passo de cada vez. Quando chegam ao quarto dela, o Duque revela que despreza curar pessoas, e que, se ele precisa salvar alguém, é por obrigação. No entanto, enquanto toca as bochechas dela, ele afirma que ela é uma das poucas que ele salvará, não por ser sua obrigação, mas porque ele não fez um contrato com ela, de forma descuidada, o que significa que ele a considera como sua própria filha. Ele então a lembra de dizer o que ela quiser, porque ele é um homem perfeito e lindo com dinheiro, o que simplesmente estraga o momento para nossa garota. Quer dizer, ele está tentando ouvir o Duque agir como um verdadeiro pai para ela. Faz nossa garota entender que ela também deve fazer sua parte. Então, ela planeja encontrar o pesquisador que desenvolverá a cura para a condição de sua mãe. Eles ficaram mais um dia na residência Argo, e ela aproveitou a chance para conhecer o cientista excêntrico. Felizmente, uma carruagem está esperando do lado de fora, então ela mente para o cocheiro, dizendo que vai encontrar sua mãe na área do cais,
e quando chega ela vai para os arredores. Quando ela avista a cabana perto do cemitério, ela bate e pergunta pelo Dr. Frick. No entanto, parece que não há ninguém em casa, então ela decide deixar uma carta por debaixo da porta, na esperança de receber uma resposta. Mas por enquanto, ela deve voltar para casa. O que você esperava saindo sozinha, garotinha? Pois é. O papai aqui parece furioso com ela, o que a faz explicar apressadamente que estava apenas dando um passeio. No entanto, não está funcionando, então ela usa o combo de segurar a barra da camisa dele e, radiante, comenta que é ótimo ter alguém para recebê-la, jurando fazer o mesmo com ele da próxima vez. Ainda bem que o Duque é um curandeiro. Esse combo deve ter sido um baque no coração dele. A fofura dela definitivamente conquista o coração do Duque, então ele decide deixar pra lá, e eles seguem para a sala de jantar para o café da manhã. Depois que ela come, o Duque, Aleph pede desculpas a ela e a Chicol pelo que aconteceu na biblioteca, e enquanto ela diz que está tudo bem, Chicol declara que ele causou problemas. Isso faz Aleph rir, já que é a primeira vez que ele vê Shaquille ser tão direto, e Anisha insiste que está bem, o que Aleph agradece muito. Ele diz que Capel também quer se desculpar com ela. E por falar no garotinho, ele corre até ela e lhe entrega um buquê de lindas flores azuis. Ela aceita e Capel fala pela primeira vez, dizendo o nome dele, o que ela acha uma gracinha. Então, ela se apresenta como Annette para ele. Ele fica emocionado e a abraça, chamando-a pelo apelido Net, o que provoca duas reações diferentes nos pais deles. Chacal fica claramente irritado, exigindo que Capel a solte, enquanto Aleph se emociona ao ouvir seu filho falar. Capel rosna para eles, e nossa pobre garota fica no meio de tudo isso. Todo mundo é um poço de tranquilidade, mas eu amo eles mesmo assim. É hora de eles irem para casa, e Anisha garante a Capel que ela voltará para brincar com ele de novo, mas por enquanto, ele deveria começar a estudar para que possam conversar da próxima vez. Pouco depois de voltar para casa, nossa garotinha criou uma situação que deixou Marigold e Enos chocados. Enquanto Duque parecia ter uma aura sinistra, claramente irritado com ela. O que ela fez? Ela decidiu cortar o cabelo bem curto depois de perceber que cabelo verde é raro e pode ser vendido por um preço alto. Graças a isso, ela finalmente trouxe a pequena quimera para casa com ela. Ela fica super fofa de cabelo curto. Ela explica que seu cabelo comprido estava se tornando irritante, mas seu irmão mais velho está furioso, já que ela não pediu a um especialista para cortá-lo. Ela está ficando irritada com a atitude de Enos, mas o que realmente a perturba é o quão silencioso o Duque está. Quando o Duque pede para Enos sair e ir para suas aulas, ele fica com uma expressão triste, sabendo que Anisha está estabelecendo limites com ele, a ponto de se machucar. Ele sabe que ela vendeu o cabelo para comprar a quimera, e bem quando ele está prestes a avisá-la, Anisha usa seus olhos brilhantes e cintilantes para explicar que só quer ver como é usar o dinheiro que ela mesma ganhou. Ela grita de alegria e mostra seu lado adorável, implorando para que ele não fique furioso, e esse ato atinge em cheio o coração do Duque. Ele entra em pânico, mas consegue resistir, afirmando que ela não pode consertar tudo sendo fofa, porque se algo terrível acontecer com ela, a duquesa ficaria com o coração partido. E ela entende isso agora. Com isso esclarecido, ele menciona que pesquisou sobre a criatura e descobriu que ela não tem nome científico, o que leva Anisha a pegá-la no colo, afirmando que é um animal raro. Esse bichinho fofo me lembra totalmente Sukuna, com aquelas marcas no corpo, se é que vocês me entendem. Ela então compartilha seu passado, mencionando como o gatinho parecia tão digno de pena na jaula, que a lembrou de sua própria época no orfanato, o que realmente toca o coração do seu pai. Eba, vamos ficar com o gatinho adorável durante o jantar. O Duque pergunta como ela descobriu as pedras mágicas compostas, fazendo assim colher um pouco. Ele fez alguns testes e parece que a teoria dela estava correta. No entanto, Anisha não pode revelar que aprendeu com o cientista louco, então ela apenas diz que descobriu por conta própria. Isso faz o Duque dar uma risadinha, pois ele percebe que ela está escondendo um segredo. De qualquer forma, o negócio será comercializado em breve, então ele entrega o contrato para ela. Anisha está torcendo para conseguir 20%, mas o que ela lê a deixa bastante confusa. Ela até se pergunta se não houve um erro de digitação,
já que menciona que ela receberia 100% do lucro. O Duque finge estar confuso, incentivando-a a se aproximar e apresentar o contrato, o que traz um sorriso ao rosto do papai, que finalmente sente um gostinho de como é estar perto dela. Porque a expressão dele me dá vontade de chorar. Anisha é pega de surpresa, mas escolhe ignorar e simplesmente menciona que ele está sendo muito generoso ao dar a ela 100% do negócio. Ela o chama e sorri. E eu adoro a expressão gentil no rosto dele, enquanto ele explica que chegou à conclusão de que, já que ela não quer aceitar nada dele, criar um negócio para ela ganhar o próprio dinheiro resolveria o problema. Se for esse o caso, Anisha gostaria de fazer alguns ajustes no contrato para que, se algo acontecer com ela, todos os direitos sejam transferidos para a casa Aubrey. Isso deixa o Duque um pouco mal-humorado, o que a leva a esclarecer que isso servirá apenas como um plano B. Então, ele decide aceitar. Anisha agradece com um sorriso, e o Duque menciona que isso é para mostrar seu apreço pelo excelente trabalho dela. Ele sente que sua verdadeira filha realmente voltou, o que deixa os olhos de Anisha tão tristes, e ela sai rapidamente. Senhor, por favor, escolha suas palavras com mais cuidado. Minha pequena e doce menina parece tão para baixo enquanto anda pelo corredor, e as palavras do Duque a lembram que ela é apenas uma adotada por contrato. Ela estava começando a se afeiçoar a ele, e agora voltamos à estaca zero. Ela organiza seus pensamentos e se sente satisfeita que tudo ainda está se desenrolando como ela esperava, porque assim que a pedra mágica composta for tornada pública, ela tem certeza de que um convite para a Associação de Eruditos Imperiais chegará para ela. Em sua vida passada, o cientista louco ganharia o prêmio de erudito do ano por causa da pedra mágica, mas ela não se arrepende nem um pouco de tê-la roubado. Ela está muito ansiosa para ver como ele vai reagir a isso. Sua atenção se volta para a quimera que se agarra a ela, e ela decide dar o nome de Chess. Chess dá um toquinho no nariz dela, e de repente deixa o chão verde. Mas isso desaparece bem a tempo de Enos chegar. O irmãozão quer lanchar com ela, mas ela recusa imediatamente, o que o leva a contar uma longa história sobre como alguém lhe deu uma edição limitada de biscoitos de animais. Esse pai e filho não sabem ser honestos sobre seus sentimentos, mas Anisha acaba concordando, deixando Enos claramente feliz. E ele vai rapidamente preparar tudo em seu quarto. Anisha o observa sair e sorri, percebendo o quanto passou a se importar com a família Aubrey. Pedro, o mordomo, dá ao papai uma nota de -5, porque o que ele disse antes pareceu insinuar que Anisha é apenas uma substituta para sua filha. Como resultado, o Duque agora está parado na frente da confusa Anisha e decide ser mais honesto, afirmando que, embora ela o faça sentir como se sua filha tivesse retornado, ele nunca esperou que ela fosse igual à sua filha. Parece complicado, mas tudo o que ele quer dizer é que Anisha é ela mesma, o que aquece o coração dela e a faz se perguntar se ele gosta dela agora. Parece que isso poderia se transformar em uma conversa adorável, mas o Duque nos surpreende mais uma vez ao expressar que não gosta de nada. Ele sente que tudo de que gosta se torna uma fraqueza que, no fim, o sufoca e o abandona. Ótimo, você só piorou as coisas. Bem, ele mesmo mencionou isso. Então Anisha ressalta que eles não deveriam se aproximar muito, já que vão se separar em 5 anos de qualquer maneira. E ele concorda, fazendo-a entender que este homem é muito inalcançável. Assim que ela sai, Enos, que parece ter ouvido a conversa deles, fica muito frustrado com a resposta de seu pai para Anisha, e parece que ele não sabe do contrato de 5 anos. Hoje, Anisha consulta o livro de registros e descobre que Ki é a verdadeira filha da casa Aubrey, o que a faz pensar em simplesmente encontrá-la e ganhar uma recompensa da casa Aubrey. Anisha também descobre que, na novel, Shakina, apesar de ser falsa, era considerada a filha verdadeira, e isso continua sendo verdade até que ela consiga encontrar a verdadeira, que é a Ki. E se a Anisha for, na verdade, a Ki, o Duque, então conta para ela sobre a temporada branca que está por vir, onde as 4 casas do cais e o imperador se reunirão para discutir assuntos importantes. Acontece 2 vezes por ano, durante 5 dias, e nesse período, o Duque ficará hospedado no Palácio Imperial.
Em seguida, ele entrega a ela todas as cartas destinadas a ela, que são, na maioria, sobre festas do chá. Mas adivinha só o que uma delas é? Um convite para a Associação Imperial de Eruditos. E não é só isso. O Duque compartilha alegremente que ela na verdade ganhou o prêmio de erudita do ano. Mal posso esperar para ver como a cientista maluca é horrenda. A temporada branca acontece em uma área especial do Palácio Imperial, onde eles podem ter discussões sérias. Mas a verdade é que essa reunião semestral é só para os duques e o imperador se gabarem de seus filhos. Por que essa reunião é tão pouco séria? O Duque Igno, com seu cabelo de fogo, compartilha orgulhosamente que seu primogênito venceu um torneio de esgrima, enquanto o Duque Argo cora ao mencionar que seu filho agora consegue comer à mesa, o que eles consideram digno de comemoração. No entanto, o Duque Adias, com seu cabelo preto e liso, rebate dizendo que não é tão impressionante quanto seu filho vencendo um concurso de magia. O imperador se intromete, dizendo que o príncipe e a princesa são os mais fofos de todos. É claro que o Duque Aubrey não é de ficar para trás na hora de se gabar, ele compartilha alegremente como Anisha preparou uma refeição deliciosa para ele, que eles desfrutaram de um passeio adorável na capital, e agora estão a caminho da Associação Imperial de Eruditos, ou juntos. Ele a chama de irritante, mas seu rosto está entregando totalmente que ele acha que sua filha é a melhor de todas, e isso deixa todo mundo chocado. Sem drama, só uma vibe boa com os pais se exibindo por causa dos filhos, haha. Eles então recebem um relatório de que um convidado chegou, a quem o Duque Chacal pede para mandar embora, já que estão no meio de uma suposta reunião. No entanto, quando ele ouve a voz de sua filha, ele corre rapidamente até ela, surpreendendo os outros pais, que o veem tão abalado pela primeira vez. O Duque Ignat decide se divertir um pouco, então resolve dizer olá para nossa pequena adorável. Ela sorri e cumprimenta o Duque, o que rapidamente conquista seu coração, levando-o a perguntar ao Duque Aubrey se eles deveriam se tornar sogros, haha. Enfim, Anisha está aqui para trazer o almoço para seu pai, já que ele está reclamando disso desde manhã, afirmando que a comida dela é melhor que a comida imperial. Ela olha pela sala e percebe que mais tios estão curiosos sobre ela, então ela timidamente se apresenta a todos. O imperador a acha adorável, mas o Duque Adias a descreve como um pacote de maldições com apenas 7 anos de vida. Num piscar de olhos, o Duque voa e agora está tossindo, depois que Chacal o soca furiosamente. Mas como Anisha sabe que o soberano do negro tem poder sobre maldições e a morte, ela decide abraçá-lo enquanto sussurra que sabe que vai morrer, revelando que será filha do Duque Chacal apenas por 5 anos, então ele não deve saber disso. Ela implora para que ele guarde segredo, mas Chacal a agarra e a repreende por abraçar estranhos. O Duque Adias então retira o que disse, afirmando que sua piada foi inapropriada. Antes de sair para tomar um ar, Anisha o segue, para expressar seu apreço por ele ter guardado seu segredo. Ela menciona que sabe que ele está procurando por seu irmão gêmeo, e graças ao livro de registros, sugere que ele deveria verificar a casa da Montanha da Rocha Vermelha. Adias tem uma tradição bastante cruel, onde, quando gêmeos nascem, o mais fraco é tristemente escolhido para o sacrifício. Ela se sente aliviada por alguém saber de sua maldição. Então, com a ajuda do tio suspeito, ela pergunta se ele poderia ajudá-la um dia também. Nossa garota está colecionando tios como se fossem pokémons.